Boa noite a todos. Todos sois bem-vindos. Eu tinha uma mensagem preparada, uma mensagem evangelística, como é do meu costume, sempre preparar para domingo à noite. Mas Deus, nessa semana, moveu meu coração, me inquietou, e eu, desde segunda-feira, em razão do que está acontecendo aí em Israel, né? Eu não quero tirar a mensagem do contexto de Gálatas, né? Mas vou tirar um pouco para falar sobre o que está acontecendo. Então, o pastor já esgotou não digo, mas fez um estudo exaustivo de Gálatas, né? Nós vamos usar uma passagem de Gálatas, dali eu vou tirar a mensagem em relação ao que está acontecendo em Israel. Espero que possa ser objetivo, os irmãos possam entender, porque a gente escuta muita coisa sobre Israel, né? E às vezes até crentes sendo contra Israel. E nós vamos ver o que a palavra de Deus nos fala em relação a Israel, né? Como deve ser o nosso procedimento em relação a Israel. Então, sem tirar do contexto, eu quero trazer aos irmãos essa mensagem. Então, filhos da promessa, Gálatas 4, 21 a 31 vai ser o texto, tá? Então, Gálatas 4, versículos de 21 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos da servidão, que é Agar, e outra, Agar, esta é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Vamos orar. Senhor, te pedimos nesse momento sabedoria, entendimento para falarmos da tua palavra. Ajuda-nos a entender os propósitos que tu tem, ó Deus, para Israel e para a tua igreja no presente tempo. Perdoa os nossos pecados, somos gratos, em nome de Cristo que eu oro. Amém. Filhos da promessa, livres. Gênesis capítulo 16 narra sobre o nascimento de Ismael. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu ao seu marido Abraão, ao fim de 10 anos que Abraão habitara em Canaã. E ele a possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. E o filho da promessa, capítulo 21 de Gênesis, versos de 1 a 6. O nascimento de Isaque. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu à luz a Abraão seu filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhes nascera, que Sara lhes dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 anos, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Então nós lemos na passagem de Gálatas, o apóstolo Paulo apresentando uma alegoria. Ele fala lá
no versículo 24 sobre uma alegoria. Ele apresenta então um argumento que a justificação sempre foi, é e será pela fé e nunca pela lei. Por quê? Porque a lei é incapaz de trazer salvação. Mesmo que Deus tenha dado a lei a Moisés, ela não deve ser desmerecida, mas ela não traz salvação. Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas capítulo 3, aqui no nosso livro que estamos tomando como base, versículos 6 e 7, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, no Novo Testamento, a fé em Cristo Jesus. No Velho Testamento, a fé em Deus. Abraão teve fé em Deus, nas promessas de Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. Então, a fé é que traz salvação. E quando Paulo aqui fala numa alegoria, é uma história de personagens, uma alegoria é uma história de personagens que tem eventos, símbolos, com uma aplicação espiritual na vida da pessoa. A alegoria, então, ela é usada para expressar ideias abstratas que possamos ter, né? E que através dela nós tenhamos um ensinamento espiritual. Cristo usou muito isso nas suas parábolas. Então, é mais ou menos isso aí que o Paulo estava fazendo. Histórias, personagens e eventos bíblicos representam, então, quando são usados por parábolas, uma verdade que Deus quer transmitir ao coração das pessoas. Porém, aqui, Paulo, ele usa essa alegoria no sentido não de uma alegoria, porque ele estava baseado na palavra de Deus. Ele usou a alegoria como uma retórica, por quê? Porque os falsos judaizantes, os falsos mestres, se aproveitavam da alegoria para enganar as pessoas, mas aqui Paulo não, ele está usando o conhecimento que ele tem da palavra de Deus sobre o que Deus falou nos tempos antigos para mostrar à igreja de Gálatas que eles precisavam crer pela fé em Jesus Cristo. Então, ele fala, versículos 21 e 22 do capítulo 4, dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Então, os Gálatas viviam embaixo da lei, em razão desses falsos mestres, esses que incutiam um conhecimento falso para aqueles irmãos lá na Galácia. Então, Paulo procura mostrar o fato de que a escravidão fica vinculado à lei e a liberdade fica vinculado à fé. Então, é isso que ele está colocando aqui. Paulo se refere a 2 filhos que Abraão teve, conforme nós lemos. Um filho, que foi Ismael, pelo um desejo carnal de Sara, em relação de não aguardar a promessa de Deus, que Deus lhe daria um filho de promessa, porque ela era estéril. Então Ismael, um filho da escravidão, e o filho da promessa, como nós lemos, Isaque, que foi no tempo oportuno, no tempo determinado por Deus. 25 anos foi esperado para que acontecesse o nascimento, a promessa dada por Deus. Então ele está mostrando 2 filhos. Isaque nasceu de Sara, a mulher legítima. E Ismael nasceu de uma escrava, uma união carnal. Então Paulo aqui ele contrapõe ao zelo desses falsos mestres judeus pela lei com um argumento baseado na lei e no Pentateuco que eles tinham. E ele mostra através dessa alegoria, que não é uma alegoria, como eu já falei, mas é uma verdade da palavra de Deus, para mostrar o quanto aquele povo estava sendo enganado. Provar que através daquela retórica daqueles falsos mestres, eles estavam se desviando da verdadeira salvação que era pela fé em Cristo Jesus. Versículo 23, ele fala, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Qual a promessa? Que Deus fez lá em Gênesis 2:1, far-te-ei uma grande nação, e muitos descenderão de ti. Foi o que Deus prometeu, então foi o que cumpriu. Gênesis 15:4, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Não da carne, mas da promessa que eu estou dando, é o que Deus falou. Então, se Deus prometeu
nós precisamos esperar, mas aqui houve uma precipitação por parte de Sara e Abraão acabou aceitando isso e acabaram trazendo tantos e tantos problemas que nós vamos ver quais são os problemas logo em seguida, porque não aguardaram a promessa. Então Abraão e Sara tentaram cumprir a promessa de Deus do jeito humano. E aí traz consequências para a vida, transtornos, usando Agar, uma egípcia, uma escrava, para que pudessem atingir o objetivo que parecia que Deus não tinha poder de dar, porque ele prometeu, mas está demorando, eu vou fazer do meu jeito. Mas não funciona assim com Deus. Deus tem um tempo oportuno, Deus tem um tempo determinado para realizar. Então, Gênesis, como nós lemos 16, 1 a 4, o filho de Abraão, Ismael, esse, através de Agar, a serva egípcia, aqui Paulo está dizendo, é filho da escravidão. Sabemos que a tradição da cultura da época dizia que quando a mulher dona, a ama era estéril e ela tinha uma escrava, ela convidando a escrava para que pudesse gerar um filho do marido, esse filho ele era reconhecido como um filho legítimo. Mas aqui, pela palavra de Deus, por mais que eles fizessem isso, nascesse nos joelhos de Sara, ele era o filho da escravidão. Por quê? Porque era de uma egípcia. E nós vimos que Abraão teve com Sara, sua esposa, Isaque, o filho da promessa. Então, cabe lembrar que além desses dois filhos, Abraão, depois da morte de Sara, ele ainda arrumou uma concubina chamada Quetura, isso está lá em Gênesis 25, de 1 a 6, e teve mais Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suã, filhos de outra concubina. Então ele não sossegou, ele viu tanto estrago que fez e ele continuou fazendo. Era um homem muito sedento e acabou criando problemas que nós já vamos ver. Então Isaque era o único prometido, era o único filho, e é o que Paulo aqui está falando, é o filho da promessa, é o filho da onde viria Jesus Cristo como Salvador e seria pai de muitas nações. Gênesis 12, de 1 a 3, Gênesis 17, de 1 a 8, Gênesis 21, 12. Então, os demais filhos foram desejos carnais. Foram desejos de um relacionamento fora da vontade de Deus. Por quê? Porque ele pegou mulheres que não eram mulheres legítimas dele. Seja Agar, seja Quetura. Concubinas eram dele. Eram casamentos ilícitos diante de Deus. Então, embora Deus tenha abençoado esses filhos, e ele abençoou esses filhos que ele teve, Ismael e os filhos de Quetura, Deus abençoou, Deus não deixou de abençoar. Eles assim mesmo, eles não eram os filhos da promessa. Isaque foi o único filho, o único herdeiro, e está relacionado na palavra de Deus, o único herdeiro de Abraão. Versículo 22, porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e o outro da livre. Então, o tema principal de Gálatas é a justificação pela fé em Jesus Cristo. E Paulo fala que a lei, ela é incapaz de trazer salvação. Apesar de citar os dois filhos, né, ele mostra que o filho da promessa é o filho que dá salvação a todo aquele que crê em Jesus Cristo, que é da descendência de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó, Israel, e toda a descendência vem de Jesus Cristo, vem dos 12 patriarcas. Ele é que dá a salvação. Ismael leva à escravidão. É o que Paulo está mostrando aqui. Se tu viver pela lei, tu vai continuar escravo. Por quê? Porque ao homem é impossível cumprir a lei na sua integridade. Em algum ponto da lei ele vai cair. Então ela é incapaz de trazer a justificação ao homem. Agora, por Jesus Cristo, aceitando ele como Salvador, pela fé, o homem é justificado. Por quê? Porque ele ainda continua vivendo na sua carne, e ele vai pecar, mas quando ele pecar, se ele confessar seu pecado e abandonar o pecado, Deus vai o perdoar. Então essa é a liberdade que nós temos, não para pecar, mas para viver uma vida que agrada a Deus conforme a sua palavra. Usando a lei para ser o nosso rumo para a nossa vida, sim, mas não vamos guardar a lei para nos sermos justificados diante de Deus. Então a ilustração de Paulo nesse nascimento físico, Ismael é como se fosse eu pecador. E Isaque é como se fosse eu transformado em Jesus Cristo. A liberdade em Jesus Cristo. É isso que ele está mostrando aqui.
Então Isaac nasceu de uma mulher livre, Sara, simbolizando a liberdade e a vida. Isaac nasceu no tempo de Deus, de acordo com a promessa, ele cumpriu no seu tempo, sem intrigas, sem brigas, sem interferências. Por quê? Porque o dom é a graça. Deus deu dom, deu graça para uma mulher estéril ter um filho. E isso é a justificação que nós temos em Jesus Cristo. Pela graça de Deus, sendo pecadores, nós somos salvos em Jesus Cristo. Então, em razão dos acontecimentos desses últimos dias, eu quero buscar, nesse conflito entre Israel e Hamas, à luz da palavra de Deus, fazer um parêntese, tirar, não do contexto, mas tirar essa situação aqui, o filho da livre e o filho da escrava, e vermos o que está acontecendo no cenário hoje, e por que está acontecendo, o que a palavra de Deus nos mostra, o porquê dessa situação toda. Pela decisão de um homem e de uma mulher, trazendo consequências não só para aquela época, mas para os dias de hoje, a uma nação toda e a todo o mundo, em razão da situação que está acontecendo ali. Então, a palavra de Deus nos mostra que os judeus são descendentes da liberdade, são descendentes da promessa, são descendentes de Jacó, de Israel. Os judeus são descendentes da promessa de Deus, enquanto os árabes são descendentes de Ismael. É filho de Abrão? É. Também é filho de Abrão. Mas Ismael é filho de uma mulher escrava, enquanto Isaac, filho de uma mulher que teve a promessa de Deus para que daria um filho àquela estéril. Gênesis 16, 11 e 12. Disse também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto Deus ouviu a tua aflição. E ele, olha só o que diz a palavra de Deus, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos. A mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então o anjo profetizou para Agar de que Ismael seria um problema, de que Ismael seria um causador de intrigas, de desestabilizar relacionamentos. Gênesis 21, de 9 a 13, narra que quando Sara concebeu, logo depois que ela concebeu a Isaac, Ismael, já com 13 anos de idade, ele começa a caçoar do filho da promessa. E o que acontece, Sara? Ela disse: Abrão, expulsa essa mulher com o filho daqui. Não pode o filho da promessa estar herdando com o filho da escrava. Expulsa daqui. Então, a partir daquela expulsão, causou no coração de Ismael rancor, constrangimento, pesar. Mesmo que Abrão tenha sentido pesar em despedi-lo, foi necessário. Por quê? Porque foi assim que Deus determinou. Quando Abrão reclamou para Deus, Deus disse: não, ouve o que a tua mulher está dizendo. Ou seja, vocês erraram, agora vão ter que assumir consequências do erro de vocês. Manda o teu filho que tu ama também embora. Por quê? Porque ele não era para ter nascido. Então, a partir daí, Agar providencia uma esposa egípcia para o casamento com Ismael. E com ele teve 12 filhos e uma filha. 12 filhos e uma filha? Onde é que nós ouvimos isso? Israel teve os 12 patriarcas e Diná uma filha. Veja, 12 filhos da promessa e uma filha, 12 filhos da escrava e uma filha. Parecido. Gênesis 28, 9, 36, 3, Gênesis 25, 13 a 15, menciona a descendência de Ismael. Todos esses nomes, começando com Nebaiote, que era o principal, e todos os demais príncipes que nasceram dali. Então Ismael, o arqueiro, ele consegue ser bem-sucedido e ele passa a enriquecer, ele passa a ser um homem poderoso, respeitado e conhecido. E mais tarde, vira a nação árabe. Pode-se dizer que Ismael é o pai da nação árabe. Ele é o progenitor da nação árabe. Ele é o progenitor da nação árabe. Os árabes são um grupo étnico surgido na Península Arábica, região onde está hoje a Arábia Saudita, Iêmen, Emirados Árabes Unidos. Também há descendentes de Ismael no Irã, no Iraque, na Síria, na Jordânia, no Líbano.
também na Índia, no Paquistão. Olha como ele se espalhou. Então a relação hoje entre judeus e árabes é de grande atrito. Por quê? Porque já era de grande atrito lá com Ismael, desde o momento em que ele foi expulso por Sara. A palavra de Deus narra que sempre foi uma pedra no sapato do judeu, o povo árabe. Vamos ter algumas passagens para ilustrar isso. Os descendentes de Ismael sempre trazendo, no Velho Testamento, bastante problemas para os judeus. Segundo Crônicas 21, 16 e 17, despertou, pois, o Senhor contra Jeroão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão na banda dos etíopes. Esses subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhes deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço, e seus filhos. Os árabes atacando Judá durante o reinado de Jeoacás, rei de Judá. Segundo Crônicas 26, de 1 a 7, mostra que Uzias, quando assumiu o trono, ele teve problemas também com os arábios. Diz lá, do versículo 1 ao 7, mas especificamente versículo 5, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio, nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gur, e com os meunitas. O rei Uzias venceu, precisou lutar contra os árabes. Neemias narra quando da reconstrução do templo, a oposição de Sambalate, os árabes contra ele na reedificação do templo. Diz assim lá em Neemias 2,19, o que ouvindo Sambalate o aronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezando-nos, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? E lá em Neemias 4,7 mostra que os arábios também, eles de sobremodo tentaram impedir a reparação dos muros. Neemias 6, de 1 a 2, e sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem e o arábio, e o resto dos nossos inimigos, em que tínhamos edificado um muro, e que nele já havia que não havia nenhuma brecha, ainda que até o tempo não se tinha colocado as portas, Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem, congregamo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentaram fazer-me mal. Então, esses povos cercando sempre Israel, buscando o mal. São registros bíblicos da palavra de Deus mostrando essa animosidade. Habitará diante da face de todos os seus irmãos. Isso Deus mostrou a hostilidade de Ismael, que é o progenitor do povo árabe. Salmos 83, de 1 a 18. Abra ali comigo. Salmo 83, de 1 a 18. O salmista Asaf, falando a respeito dos inimigos e implorando a Deus ajuda para suportar a pressão. Ó Deus, não esteja em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que os teus inimigos fazem tumulto e os que te odeiam levantam a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde, desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Vamos exterminar com Israel. Por quê? Porque consultaram juntos, unânimes. Eles se unem contra ti. As tendas de Edom e dos ismaelitas de Moabe e dos agarenos de Ebal e Amon e de Amaleque e da Filistia com os moradores de Tiro. Também a Síria se ajuntou com eles. Foram ajudar os filhos de Ló. Faz-lhes como os midianitas, como a Cícera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume na terra. Faze aos teus nobres como
a Oreb e a Zeebe, e a todos os seus príncipes, como a Zebá e como a Zalmuna, que disseram: tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faze-os como um tufão, como aresta diante do vento, como fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brechas. Assim os persegue com a tua tempestade e os assombra com o teu torvelinho. Encha-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, ó, quem só pertence o nome do Senhor, és o único Deus Altíssimo na terra. Então o salmista aqui, ele mostra a necessidade de esperar em Deus contra os inimigos. As nações se organizaram, as nações fizeram tudo para destruir o povo de Deus. Mas ele aqui demonstra a sua fé. Por quê? Porque ele está confiado na promessa de Deus. Para defender o seu povo, a promessa de Deus será sempre defendida, porque foi Deus que prometeu. Serão benditas todas as nações da terra. Então não adianta se ajuntar inimigo, não adianta fazer algo contra mim. Eu vou clamar a Deus, eu vou buscar em Deus o socorro, eu vou buscar em Deus a vitória sobre essas dificuldades. Essa é a receita que Asaf mostra para a vida daquele que tem Deus no seu coração, que tem Jesus Cristo. Depender de Deus, porque Ele é que vai lutar por nós. Nós somos muitas vezes fracos, não temos talvez o armamento necessário, mas temos o poder da oração, temos o poder do Espírito Santo que nos ajuda. Assim como aqui Asaf busca ajuda em Deus, porque Deus vai lutar pelo seu povo, mesmo que o mal venha se opor. Os descendentes de Ismael então se tornaram inimigos permanentes de Israel. Em relação a esse conflito, então, o Hamas, a Palestina, está muito confundido. Muitos dizem que é o Hamas, outros dizem que é a Palestina. Há uma divisão de opiniões. Alguns dizem que os ataques foram feitos pelo Hamas, outros dizem que foi Israel que provocou, que incitou. Por quê? Porque as pessoas contrariam a palavra de Deus. É por isso. Porque se as pessoas desejassem servir a Deus, elas saberiam de onde vem todo o mal. Porque a palavra de Deus é clara, mas as pessoas não abrem a palavra para entender. E muitas vezes nós comemos na mão dessas pessoas com as notícias na TV e batemos palma ao invés de orarmos pela misericórdia de Deus sobre o povo de Deus e principalmente sobre esses que tentam atingir o povo de Deus. Nós somos da liberdade. E nós temos esse entendimento, por isso que nós devemos clamar a Deus por essas pessoas que são ignorantes no seu pecado, nas trevas em que vivem. E aí eles buscam a opressão contra o povo de Deus, buscam a retaliação. Por quê? Porque assim como Israel um dia rejeitou a Deus e hoje tem dificuldades, todos esses rejeitam a Deus também, porque não querem que Deus domine sobre eles. Então Deus muitas vezes está provando Israel para mostrar que ele ainda reina sobre esse povo, mesmo que tenham rejeitado o Messias. Deus ainda reina e Deus preserva esse povo. Agora, todos esses que atacam o povo de Deus é porque não querem que Deus reine sobre eles. Por isso que eles têm essas atitudes. E eles precisam ter esse entendimento. E é nós que vamos levar a eles esse entendimento. Então Ismael de maneira nenhuma foi esquecido por Deus, mas ele multiplicou a sua iniquidade para atacar o seu irmão Israel. Gênesis 17, 20. Quanto Ismael também eu tenho ouvido, e eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei grande nação. Será que eles não poderiam viver em harmonia? Se Deus abençoou ele para ser 12 tribos. Olha o que a nação árabe é muito superior ao povo escolhido por Deus, Israel, em termos de número. Mas não, eles preferem viver brigando. Deus tinha um lugar, um propósito também para Ismael, mas ele não entendeu isso. E é isso que acontece. As pessoas não entendem a vontade de Deus para suas vidas e agem como se fossem animais, como está acontecendo. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara
lhe dará a luz no tempo determinado. Gênesis 17, 21. Israel, tu é o meu conserto. Israel, eu vou te proteger, porque foi eu que prometi que o Messias viria de ti, e ele veio. Tu rejeitou, mas mesmo assim eu estou te protegendo. É por isso que existe ainda Israel, é por isso que Israel não é exterminada. Porque Deus não é homem para que minta, ele cumpre a sua palavra. Mesmo que o povo tenha virado as costas para Deus, Deus ainda está sustentando esse povo. Então esse conflito, ele é espiritual também. Por quê? Porque o que fez o povo árabe, Ismael, Maomé, o profeta fundador do islamismo, era árabe de religião e nasceu no seio do povo árabe, nasceu no seio de Ismael. O islamismo trouxe a unificação dos povos árabes. Então, para eles não existe nenhum Deus a não ser Alá. Muhammad é o seu profeta, e o Alcorão consiste na manifestação de Deus através das revelações do profeta, em que constam os dogmas religiosos, as bases étnicas para a vida moral do Islã. Deus não vale para nada para mim. O que vale é o que Maomé escreveu. Essa é a verdade do povo islâmico. Dando sentido diferente para a Bíblia. Servindo ela como modelo, mas dando um sentido diferente. Então os árabes, eles não aceitam o cristianismo e eles perseguem qualquer pessoa que não seja seguidora do islamismo. Essa é a postura, por isso que há essa guerra ali. Porque eles sabem que Israel não é cristã, em sua maioria, mas é temente a Deus. É povo de Deus, escolhido de Deus. Então não segue o islamismo, vamos matar, vamos perseguir. Então é isso que acontece. Uma guerra espiritual. Então o Alcorão, ele muitas vezes ele tem instruções até contraditórias. Ele em alguns momentos fala que tu deve amar, o muçulmano deve amar ao judeu, mas em alguns pontos ele diz que o judeu deve ser exterminado. Por quê? Porque o judeu não crê em Maomé, não crê no islamismo. Então é isso que acontece. Questiona o Alcorão que o filho da promessa não é Isaac, e sim Ismael. Eles questionam isso, o Alcorão questiona isso. Gênesis 2 é claro, quando dá o nascimento de Isaac, e Abraão vai lá para apresentar em sacrifício. No Alcorão diz que o filho apresentado a Ismael não é Isaac. Então distorce a palavra do Senhor. Por quê? Porque eles não querem que Deus reine sobre suas vidas. Então essa raiz de hostilidade, ela vem de longo tempo entre Isaac e Ismael. Mas também ela não explica completamente, 100% de tudo isso. Por quê? Porque durante o domínio de Roma, por volta do ano 70, o povo judeu foi mais uma vez expulso, assim como aconteceu lá na Babilônia, quando foi levado para a Babilônia, nos anos 70 foi expulso por Adriano. E aí ele foi retirado daquela terra. E aí outros assumiram aquela terra, a terra de Israel, e aquele lugar foi batizado como Palestina, referência ao povo filisteu, que disputou aquelas terras com os judeus. Os filisteus eram agressivos, bem aparelhados, ocupavam parte do sudoeste da Palestina, entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão. O nome filisteu, ele vem da palavra hebraica filistia, e da tradução do grego palestei, dando origem à Palestina. Então os filisteus, eles têm registros bíblicos lá em Gênesis 10, 14, são os fundadores, os patriarcas das 70 nações descendentes de Noé. Acredita-se que os filisteus, eles são originados de Caftor, que em hebraico quer dizer Creta, que é próximo à região do mar Egeu, Amós 9, 7, Jeremias 47, 4. Então, por razões desconhecidas, eles migraram e se alojaram ali onde hoje é a faixa de Gaza e ali onde é hoje a área onde está Israel, Cisjordânia. Eles estão ali naquele meio. Então, eles vieram para ali. Por quê? Porque eles eram povos do mar. Então, os israelitas, eles se referiam aos filisteus como incircuncisos,
O que é um incircunciso? É um homem que não é escolhido como povo de Deus, porque lembra que Deus falou para Abraão que todo macho de 8 anos deveria circuncidar-se para ser o selo dessa aliança que Deus fez com Abraão. Então eles chamavam os filisteus de povo incircunciso. 1 Samuel 14:6, Juízes 15:18, 1 Samuel 17:26, aquelas palavras que Davi fala lá quando ele vai lutar com Golias, ele diz: quem és tu, esse incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Então, tu não tem Deus na tua vida, tu não vai me vencer. E Davi venceu. Então o povo de Deus sempre vence, por quê? Porque Deus está presente. Então esses que estão ali não querem temer a Deus. Por quê? Porque eles não têm prioridade para Deus nas suas vidas. Paloma Guitarrara é mestre em geografia da Unicamp. Ela escreveu algumas coisas históricas que eu quero trazer para os irmãos para ter mais entendimento. Que o domínio árabe muçulmano naquela região ali iniciou em 636 depois de Cristo, no ano que nós estamos, e permanece até o século 20, para mostrar que tem mais um problema em relação a essa briga, a essa barra forçada de não permitir o povo de Israel viver naquele local. Eles passaram então pelo período do Império Otomano. Então, o que aconteceu? A partir do século 20, os judeus começaram a migrar de volta, assim como houve no tempo de Neemias, o povo voltou para Jerusalém. A partir do século 20, o povo passou a migrar de volta para a terra de Israel. Então ele passou a migrar. E com o fim da Primeira Guerra Mundial, marcou o avanço da Inglaterra sobre aquela área, que ajudou os judeus a retornarem para aquela região. Os judeus passaram a retornar. O movimento de retorno, assim como houve lá no tempo de Neemias, Esdras, que foi liderado por eles. Então, a intensificação desse fluxo migratório começou a causar problemas. E eu quero mostrar como é a realidade hoje e como era no passado. Aqui, antes que o povo começasse a chegar, tá? O território de Israel é o que está em branco ali. E o território da Palestina é todo verde. Isso aqui é a área que Deus, uma parte da área, depois nós vamos dizer que é uma parte só da área onde hoje está Israel. Então o verde, em 1947, era onde a Palestina, os palestinos habitavam. E Israel começou a chegar, os brancos ali. Tá? Então, antes do retorno, naquele período. Então, com a oficialização da Palestina, né? Israel começou a voltar. Aí nós temos um segundo mapa aqui, um pouquinho antes de Israel se tornar nação, nós vemos que Israel já aumentou a sua área de participação no local onde deveria ser total de Israel. Então, o branco já é Israel, praticamente 70%, e o verde é aonde estão os palestinos atualmente, estavam os palestinos naquela época. Então, aumentou a área de atuação. A primeira guerra árabe-israelense, entre 48 e 49, aumentou essa área. E aqui nós temos, a partir dessa guerra, o território israelense se expandindo, aumentando, sendo maior parte já praticamente por Israel, diminuindo bastante. Aquela partezinha verde ali embaixo é a faixa de Gaza, aonde hoje está o maior problema, aquela bem à esquerda. E lá em cima é Cisjordânia. Lá totalmente era Palestina. Era a atuação do Palestina. Então os palestinos continuaram a luta sempre buscando um Estado independente, um Estado autônomo. E aí nós vemos aqui, hoje, a situação atual da Palestina, do mapa, aonde o branco é Israel, o branco é Israel e o verde é a Palestina. Sendo que esse mapa aqui mostra que a área maior aqui é Israel, a área meia marrom ali é Gaza, e lá em cima, na Cisjordânia,
é uma área exclusiva de palestino, e aonde tem o branco misturado com o azul ali tem palestinos, mas é controle hoje de Israel. Então, há uma convivência mútua entre palestinos e israelenses naquela área da Cisjordânia. E eles vivem em harmonia. Até que o Hamas entre e faça o que está fazendo. Então, havia paz naquela região. Com alguns problemas, sim. Com alguns radicalismos, sim. Mas havia uma paz razoável naquela região. Então, hoje, para os irmãos terem uma ideia, a Palestina possui 5.154.000 habitantes, entre aquela parte aqui de baixo da faixa de Gaza e a parte da Cisjordânia. A maior parcela dos palestinos está na Cisjordânia, na parte de cima, aonde hoje ainda não tem guerra. A guerra está aqui embaixo, aonde é a faixa de Gaza, aonde mais de 2 milhões de pessoas vivem naquela área espremida entre Israel e o mar. Então vivem nessa área aí, equivalente a 2 milhões de habitantes. A faixa de Gaza é onde tem a maior concentração populacional do mundo. 5 milhões, quase 6 milhões de habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer, precisa viver num lugar como esse? Precisa viver amontoado num lugar como esse? Não poderia viver no meio de Israel, em harmonia? Ou não poderia buscar um outro local? Palestina, não é reconhecida oficialmente como um Estado por todas as nações, não possuindo uma estrutura governamental permanente. Apesar de que o Hamas é que dita as ordens lá. Apesar de que o Hamas é que faz todas as manobras. Então, a forma de governo atual é parlamentarismo composto pelo presidente e pelo primeiro-ministro. O governo provisório palestino é representado pela Autoridade Nacional da Palestina, estabelecida em 94. A sede está em Ramallah, embora Jerusalém Oriental seja reivindicada como a área da Palestina. E Israel possui quase 9 milhões de habitantes e vive naquela área lá, olhando habitantes na área onde está, né? E a democracia, ela é parlamentar. Então, irmãos, o Hamas, ele é um grupo extremamente terrorista. Por quê? Porque ele não quer viver em harmonia. Ele não aceita aquilo que está acontecendo, de que Israel voltou e tomou conta daquilo que eles pertencia no primeiro momento a eles. Eles estão contra isso. Então, os territórios hoje deles estão na faixa de Gaza e na Cisjordânia, desde 2007. Então, Hamas é um grupo terrorista. Harakati significa Movimento de Resistência Islâmica. Então, estão lá para contrariar os judeus. São dois ramos do islamismo. Tem o xiita e o sunita. O Hamas é ramo do islamismo. Por isso que eles são radicais. Eles não aceitam que outro Deus, senão Alá, Maomé, seja o dominador. Então, eles hoje estão interferindo, influenciando não só aquelas nações árabes, mas todo o mundo. Por quê? Porque hoje corre pelo mundo muitas passeatas contra Israel, ao invés de apoiar Israel e ser contra o que está sendo feito ali. Não vamos entrar naquilo que está sendo feito de atrocidade, porque a televisão já está inundando de informações sobre isso. Os irmãos têm esse entendimento. Mas eles estão buscando justamente o apoio, e agora, antes de vir, eu já vi que o Líbano está querendo apoiar. O Irã está por trás de tudo isso, por quê? Porque eles têm o Hezbollah lá no Irã e também tem um contato, é quase como se fosse um braço deles ali naquela área para incitar Israel. Por quê? Porque são contra o povo de Deus, não são filhos da promessa. Então, algumas nações têm apoiado a Israel, Estados Unidos, Inglaterra, parte da Europa, mas outros, como a Rússia e o Egito, têm sido contrários. O Egito não queria deixar o povo passar por ali para sair num corredor humanitário. Então, irmãos, fechando esse parênteses, biblicamente falando, Israel tem o direito de existir. Israel tem o direito de existir.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto do Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso termo. Isso Deus prometeu quando o povo saiu do Egito, quando o povo estava próximo a entrar na terra de Canaã. Deus prometeu isso. Prometeu para Moisés e para Josué. Josué, agora vocês vão tomar a terra prometida. Tudo que pisar a planta do teu pé será teu. Olha o que Deus deu para o povo. Aqui embaixo o Egito, lá em cima o Eufrates. Áreas que hoje são do Líbano, do Iraque, de outras, eram áreas que Deus prometeu ao povo. E o povo, parte dela não tomou conta na época. Por quê? Porque não foi fiel a Deus. E hoje é o que eles têm aqui, cercados por Jordânia, cercados por todos os demais países, Síria, todos, Líbano, cercados. Terra que era deles, mas eles foram infiéis e Deus deixou como está aí hoje. Mas assim mesmo Deus é fiel, está preservando eles nesse local. Então, a despeito dessas complicações, irmãos, em razão daquela alternativa carnal de ter um filho para ajudar a Deus, aconteceu tudo isso, está acontecendo e vai continuar acontecendo até que o Senhor venha e trate com esse povo depois, especificamente, nessa terra. E ele vai preservar essa terra até que o Senhor volte. Então, os descendentes de Jacó são os descendentes da promessa, são os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. A despeitos de tudo que acontece, é um milagre de Deus manter esse povo aonde está, porque ele prometeu. E aí Paulo fala no versículo 24, duas alianças, uma com os filhos da servidão e a outras com o filho da liberdade. Então ele usou isso para mostrar aos judeus da época que nós precisamos estar do lado daquilo que a palavra de Deus diz. Nós somos filhos livres. Nós precisamos ter atitudes em relação àqueles que não conhecem Jesus Cristo como Salvador, de testemunhar, de mostrar para eles a necessidade deles terem também a salvação em Cristo Jesus, porque eles são filhos do pecado, filhos escravos do pecado. E eles precisam de uma transformação verdadeira em suas vidas. Versículo 26, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Jerusalém que é de cima representa a esperança nossa e a esperança desse povo aqui também, esse povo israelense. A esperança de que um dia eles vão chegar na presença de Deus. Por quê? Porque Deus vai tratar com eles também. Apocalipse 21 e 22, leia depois. E ele fala, todos nós, obviamente está mostrando todos nós, aqueles que são livres, porque os que estão no pecado não herdarão a nova Jerusalém. Por quê? Porque ainda são filhos da escrava, vivem no pecado. E Paulo mostra, todos nós que somos livres, nós vamos herdar essa nova Jerusalém. Capítulo 4, versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus é filho da liberdade. Então, Paulo aqui mostra que não é uma questão de lealdade a essa terra aqui, mas lealdade àquilo que Jesus Cristo fez e nos prometeu a Jerusalém celestial. Mas nós não devemos ser legalistas, que nem eram legalistas esses judaizantes aqui de Gálatas. Nós precisamos, com a nossa liberdade, usar essa liberdade para mostrar às pessoas a necessidade que elas têm de salvação em Cristo Jesus. É verdade que o povo judeu precisa entender, mas também o palestino, o árabe e todo aquele que não tem Jesus Cristo precisa entender o amor de Deus através de Jesus Cristo, que é descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó, e que veio para dar vida e vida em abundância a todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Versículo 27, ele fala, porque escrito está lembrando aqui Isaías 54:1, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais
do que os filhos da que tem marido. Então, usando aqui uma profecia a qual Israel será um dia restaurada desse juízo. E ele mostra que os filhos da promessa, esses receberão a nova Jerusalém. Versículos de 28 a 30, Paulo aqui fala que Ismael continuamente perseguiu seu irmão, continua perseguindo e perseguirá até a volta do Salvador. Por quê? Porque ele é filho de uma escrava. Mas o filho da livre vive na herança que Deus deu através de Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus, ele providenciou o que é necessário para o homem crer, para ser salvo. Não na lei, mas através da lei, ele mostra o pecado que pode ser em Cristo Jesus, ser purificado, ser perdoado, e o homem pode ter uma vida transformada. E é isso que esses povos precisam entender, irmãos. É por isso que há missões, é por isso que há missionários por todo o mundo. Nós não perseguimos ninguém que seja contrário àquilo que nós pregamos. Nós tentamos, com a palavra, com testemunho de vida, mostrar a necessidade dessas pessoas. Por mais que eles nos persigam ou queiram nos perseguir pela nossa fé, nós precisamos mostrar a necessidade. Que eles são da carne, nós somos do Espírito, em Cristo Jesus. E eles devem vir a essa comunhão, não por força, nem por espada, mas pelo Espírito. Deus há de trazer convicção a esses corações. Então, Paulo faz esse paralelo para que os Gálatas possam entender. Então, já era de se esperar a perseguição. Assim como Paulo foi perseguido por pregar o Evangelho. Ele foi perseguido. E a perseguição continua. E ele encerra no versículo 31, de maneira, irmãos, que nós somos filhos, não da escrava, mas da livre. Nunca esqueça, não peque contra o Senhor. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida que agrada a Deus. Eu falava com a irmã Lalinha um pouquinho antes do culto sobre esse fato, de que muitas vezes nós, salvos em Cristo Jesus, tiramos os olhos do Senhor e nos desviamos e fazemos coisas que o mundo nos oferece e deixamos de ser uma luz nesse mundo, sal nessa terra para essas pessoas que estão indo para o inferno. E nós vamos responder um dia por isso. Por isso que é importante o crente estar sempre firmado na palavra do Senhor, não na sua carne, viver pelo Espírito de Deus, para que ele possa entender a palavra do Senhor, entender as verdades espirituais que a palavra do Senhor nos mostra, que nós somos filhos dessa aliança, filhos da livre, e temos que levar essa palavra a essas pessoas. Porque eles vivem escravos do mundo, da sua carne, do meio onde estão, cegos pelo pecado, cegados pelo pecado. E nós devemos resplandecer a luz do Evangelho a essas pessoas. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da palavra, pela fé? Se nós recebemos pela pregação a fé em Jesus Cristo, o Espírito habita em nós, ele nos dá o poder, quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, para que ele seja o nosso Senhor, reine em nossa vida, para que nós possamos ser usados pelo Senhor para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, não é crueldade, irmãos, Israel estar se defendendo de tudo que tem acontecido ali. Não é crueldade. Simplesmente eles estão defendendo aquilo que Deus deu a eles. E entender essas realidades como crentes em Cristo Jesus, pela liberdade que temos, nos torna firmes a estarmos apoiando, quando alguém pedir razão da nossa esperança, da nossa fé, aquele que nós devemos apoiar, que é o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, ainda que esteja fora da vontade de Deus. Porque nós somos filhos da graça e eles também precisam ser filhos da graça. É o que a palavra de Deus nos ensina no versículo 24. Nós somos filhos da livre, a fim de estarmos preparados para responder a tudo que pedir a razão da nossa fé, qual a esperança que é em nós. 1 Pedro 13, 15. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Gálatas 3, 9. Então, os da fé são filhos de Deus pela fé
em Cristo Jesus. Filhos de Abraão, filhos da livre, exercem a mesma fé que Abraão creu e foi lhe imputado como justiça. Nós cremos em Cristo como Salvador e isso foi nos imputado como justiça. Nos justifica diante de Deus. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé em Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Gálatas 3, Romanos 4, 16 a 17. Então não esqueça de que nós somos livres. E ore, Salmo 122, 6. Ore pela paz em Israel. Ore para que Deus possa dar entendimento a esse povo, para que ele possa se arrepender. Sabemos que é o remanescente que será salvo, mas ainda Deus vai tratar com eles, né? Então, ora e busque apoiar o lado certo da guerra, como um salvo em Cristo Jesus, dando razão da fé que existe, com base na palavra de Deus. Não no teu pensamento, não no achismo, não naquilo que foi dito aí, não, conforme a palavra de Deus. Tem dúvida? Vai ficar gravado, olha todos esses versículos na Bíblia em casa e verifica isso que está sendo dito. Gênesis 25, de 8 a 10. Abrão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo, e sepultaram-no. Olha só quem sepultou Abraão quando ele morreu. Isaque e Ismael. Onde é que estava Ismael? Estava junto de Abraão. E Isaque teve que fugir, por quê? Porque Ismael jurou a Jacó de morte. E ele teve que fugir. Mas ele voltou para sepultar o pai. Então, houve harmonia no sepultamento do pai. Mostrando para nós o quê? Que há condição de ter harmonia quando nós colocamos o único Deus como Deus de nossas vidas. E não religião, não doutrinas falsas, como esses povos que cercam Israel pregam. Então, houve paz para o sepultamento do pai. Houve respeito, mesmo em meio às divergências. Assim como há entre nós, salvos em Cristo Jesus, há divergência? Há, mas há respeito, há paz, há comunhão. Por quê? Porque o nosso objetivo é o mesmo. Nós somos filhos da livre. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos nascidos de novo pelo sangue de Jesus Cristo. Isaías 19, 22 a 25. E ferirá o Senhor os egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á as suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão até o Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor, ao Deus verdadeiro. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo. Egito, meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança, a minha promessa. Então, um dia, tudo isso que há de conflito, por Deus ser o único Deus desses povos, haverá harmonia. E oremos, irmãos, que possa ser breve. Oremos para que possa haver uma movimentação com tudo que está acontecendo para a transformação dessas vidas. Ah, mas é difícil, eles são duros. Não, ore. Ore com fé, Deus pode mover montanhas, Deus pode mover o coração desses homens, para que eles possam entender a necessidade da palavra do Senhor. É uma profecia de Isaías em relação ao Egito, à Síria, o atual Iraque, que é país mais sanguinário que o Iraque. A Síria, na época, era sanguinária, rachava as mulheres grávidas ao meio. Mas ore por eles, por quê? Porque nós precisamos ter paz para que eles possam ser salvos também, irmãos. Porque o Deus deles não é o nosso Deus, mas nós precisamos mostrar a eles o nosso Deus em quem nós cremos. Então Deus quer, irmãos, salvar judeu, árabe, palestino. Deus quer salvar todo aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador. Talvez seja o teu caso nessa noite, ou quando vai nos assistir pela rede social. Deus quer te salvar, porque tu está na mesma condição desses. Se tu acha que o Hamas é sanguinário, que é terrorista,
Diante de Deus, tu talvez esteja numa mesma condição dessa, porque está sem Jesus Cristo. Deus não é o teu Deus e Ele quer ser o teu Deus. Ele quer te salvar, Ele quer que tu participe da herança. Ele quer que tu participe da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó em Jesus Cristo. É por isso que nós pregamos a palavra, para que ela possa transformar a tua vida. Aceite Jesus Cristo como Salvador, tenha vida eterna. Seja reconciliado, por quê? Porque Deus imputou em Jesus Cristo o teu e o meu pecado, para que nós pudéssemos ser justificados. Não somos melhores do que esses que estão guerreando, mas somos em Cristo Jesus, herança do Senhor aqui na terra. Então Deus deseja que nós não sejamos nem Ismael, nem Agar, como salvos em Cristo Jesus, porque isso faz parte da nossa vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então Ismael, Agar, ficaram para trás, a escravidão do pecado. Seja uma nova criatura, viva conforme agrade a Deus. Seja luz no mundo, seja o sal nessa terra. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Então essa é a mensagem que deve ser pregada, especialmente àqueles que não têm Jesus Cristo como Salvador. E uma exortação para nós, salvos, a continuarmos firmes nos caminhos do Senhor, para que Deus possa ser glorificado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a sermos fiéis, ajuda-nos, ó Deus, a crescermos espiritualmente dia a dia, meditando na Tua palavra, dependendo do Teu Espírito para andarmos nesse mundo, nesse caminho tenebroso, ó Deus, mas com a luz do Evangelho resplandecendo através da salvação em Cristo, possamos, ó Deus, levar alento a essas pessoas que vivem sem esperança, essas pessoas, ó Deus, que vivem escrava da sua carne, desse mundo, do seu pecado de estimação, que nós possamos contrapor, ó Deus, a essas vidas e trazer em Cristo Jesus a esperança de uma vida eterna e também de uma transformação aonde dá vitória sobre tudo aquilo, ó Deus, que o homem faz contra a tua vontade. Abençoe teu povo Israel, proteja, Deus. Sabemos que tu é o justo juiz, tu estás atento a tudo que tem acontecido e rogamos a tua misericórdia, que o teu povo também possa entender a sua posição nesse cenário e principalmente, ó Deus, traz salvação. A tua palavra tem poder, teu Espírito pode trabalhar nesses corações, nesses que estão dirigindo, nesses que estão tomando decisões, que tu possa estar intercedendo, ó Deus, e usando principalmente os salvos em Cristo Jesus. Proteja todos aqueles salvos que estão lá, também essa situação da Ucrânia, que tu possa ter misericórdia daquele povo também, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, nos leva com a tua proteção nessa semana, se tu não voltar para nos levar, que nós possamos continuar sendo a luz nesse mundo, sal nessa terra. Em nome de Cristo que eu oro. Amém.